Yo, pessoas! Eu sou Orissa, sejam muito bem-vindos ao Otaku Something. E eu definitivamente não tava preparada, eu ia gritar. Mas aí minha garganta falou tipo, socorro, mamãe! E aí eu desisti no meio do caminho. Foi isso que aconteceu, e eu também tô alérgica. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre One Piece. Pois é, com spoiler... Eu só não sei agora, tá difícil hoje. Já só comecei, tá difícil hoje já. Mas hoje a gente vai falar sobre One Piece com spoilers. A minha garganta não tá a melhor coisa desse universo, mas a gente não para. Uhul! Então vamos lá. E eu vou falar especificamente sobre o Ace. Então, assim, quem não chegou nessa parte, quem não viu, não precisa ver One Piece inteiro, porque eu só cheguei até essa parte. Mas se você não chegou na parte que você fica vendo Ace muito seguidamente, na Guerra dos Maiores, por quê? No Guerra dos Maiores ou dos Maiorais, é a chance de você sair correndo. É agora que eu vou soltar spoiler. Pô, a gente tá nessa parte em que o Ace capota, né? Muito bom. Eu recebi... Ai, eu tô tão triste que eu tô soluçando. Eu recebi esse spoiler há, tipo, 3 séculos atrás. Então eu já tava ligado que o Ace ia capotar. Só que eu vejo todo mundo... Nossa, eu vou ficar soluçando. Eu vejo todo mundo falando disso como se fosse a coisa mais triste do universo, sabe? Não a mais, mas um episódio muito importante na passagem de One Piece. Então eu tinha altas expectativas para essas cenas. E aí chegamos, assim, às cenas, e eu pontuei algumas coisas no meu caderninho que eu tinha que vir discutir com vocês, porque não é possível que só eu tô sentindo assim. Eu já passei, assim, 2 episódios depois que o Ace capotou. E eu vou falar capotar pra fingir que eu não tô falando dele ter morrido. Primeiro, o Shirohige teve uma traição daquele cara com um visual muito feio. Ele tem aquela aranha na testa, ele parece um... Sei lá, ele tem um visual muito estranho. Eu definitivamente vou continuar gravando, mesmo tanto solução, me perdoe. É... Então ele tem um visual muito estranho, não gostei do visual dele. Acho que era esquadro, alguma coisa assim. Então, tipo, cara, ele foi traído por esse cara. E por que ele foi traído? Porque o cara da Marinha, que não fez nenhum sentido, tipo, é o seu inimigo, aí ele chega do seu lado, você não bate nele, ele puxa uma prosa, e aí você ainda acredita nele. São lussos! Mas foi a coisa mais idiota que eu já vi. Pra começar, essa traição não fez nenhum sentido. Só que até fez sentido, porque o Esquadra acreditaria no almirante, em vez de acreditar no capitão, e no cara que era herói, que era aliado dele. Simples, senhoras e senhores, porque faz sentido. O pensamento dos 4 faz todo sentido. O Shirohige não liga pros outros, ele quer somente o Ace, porque o Ace é o favorito dele. Isso faz um fucking sentido, sabe por quê? Porque todo mundo morreu nessa bodega. O Ace não foi o único que morreu. A gente não teve muitas enfoques pra outras mortes, mas eu tenho certeza que teve outras mortes. Lá, principalmente quando o Luffy passa, dá a impressão que ele não mata ninguém, que ele só soca e o pessoal, ele bate nas pessoas por nocaute e o pessoal só cai. Mas um monte de gente tava com arma, com espada, com certeza mais piratas do Shirohige morreram. E teve aquele gigante por si só, que tipo, ficou 3 séculos. Ele morreu umas 3 vezes, né? Ele não morria. Ele caía, ele não morria. Ele demorou 3 séculos pra morrer de verdade. Depois da última vez que ele parou de se mexer, eu ainda fiquei esperando ele aprontar mais uma. Não morria aquele cara. Mas beleza. E, tipo, foi super triste, cara. A hora que ele foi indo, tipo, chegando numa parte, eu fiquei, tipo, começou já tá todo mundo morrendo, tão triste. E aí o pessoal ficou, tipo, muito obrigado, tarefa cumprida, yo. Yes, bro. E aí o Ace morre. Oh, meu Deus, o Ace. E todo mundo começa a chorar e cair. E tristeza, e o Shirohige fica bravão. Mano, não fazia muito tempo que aquele gigante foi o... Eu não lembro, eu acho que foi o único que a gente viu capotar. E eu falo, eu não lembro, mas eu tava assistindo isso ontem, né? Mas, tipo, foi o único que a gente viu capotar, assim, longamente, foi aquele grandão. Aquele gigante, ele fez um serviço da pega, tipo, ele foi super importante na guerra. O corpo dele tá onde tá foi muito importante pra ajudar a invasão dos piratas lá na parte depois que eles subiram as cercas. Então ele foi um cara muito importante, ele ajudou bastante, ele demorou muito pra morrer, ele mostrou uma garra que, sim, incrível, e uma lealdade. E aí ele morreu e ninguém ficou puto, sabe? O Ace ficou berrando, ele já tava berrando faz um tempo, sinceramente, mas
ninguém ficou tão assim, ai meu Deus. E aí o Ace morreu e a reação foi totalmente diferente. Talvez pela frustração, é claro, porque um monte de gente se sacrificou e eles conseguiram salvar o cara. E aí isso é outra coisa que eu vou comentar daqui a pouco. Mas enfim, o cara, depois de ser salvo, foi morto. Então eu entendo que tinha muita frustração metida ali no meio. Mas eu achei que eles não deram a entender que aquela raiva do Shirohige, aquelas lágrimas de todo foram a gota da água, a morte do cara que eles vieram salvar e conseguiram salvar. Eu senti que foi exclusivamente por causa do Ace. E eu fiquei tipo. E os outros que morreram, Sr. Shirohige? Então deu a entender que só o Ace importava. E aí eu achei que isso tirou um pouco o peso da cena. Não tirou o peso da cena, não tirou o peso da cena, não. Mas, tipo, fez a traição do squad valer, fazer mais sentido. Mesmo que o Shirohige tenha perdoado ele e tal, fez um puta sentido, porque, cara, deu a impressão que, sabe, aquele cara tinha prioridade a todo mundo e essa impressão pra mim seguiu Forever Young, pra mim não mudou em nenhum momento. Outra coisa que foi estranho é. Como é que fala? Ah tá, o Shirohige depois que o. Antes do Ace capotar, o Shirohige tava assim, fazendo um daninho aqui, outro ali. Claro que os piratas dele estavam em volta, ele não queria machucar os piratas dele, é a família dele. Mas ele já tinha mandado todo mundo correr e o pessoal tinha dado um espaço legal dele. Ele podia ter começado a fazer pá, destruir a marinha, explodir as coisas, ter rompido o chão antes, que nem ele fez depois. Não, ele ficou tipo, fazendo dano aqui, segurando o mirante aqui, outro ali. E a hora que um cara capota, aí ele chapou, e aí ele rompeu o chão, ele deu tiro pra todo lado, e aí, sabe, foi uma reação totalmente diferente. Se ele conseguia lutar com tudo daquele jeito, e ele já tava disposto a sacrificar a vida dele, ele ficar parado lá não tava conseguindo tempo, porque tinha gente da marinha passando por todos os lados, e tava tendo gente que tinha que segurar esse pessoal pro resto poder sair correndo. Se ele tivesse rompido o chão de primeira, ele já ia ter feito um favor gigante, e o almirante teria tido dificuldade. Eu não vou falar que ele não conseguiria chegar, pra lembrar que o Aokiji tava ali no meio, pra ele fazer uma ponte de gelo e passar é bem fácil. Vamos citar só o exemplo dele. Mas os outros almirantes eu creio que passariam com facilidade. Aliás, tô falando almirante? Nem sei se é essa a tradução correta, mas aqueles três fodões lá, vocês sabem qual é. Mas eu acho que eles passariam com facilidade e outros soldados também passariam com facilidade. Então, não seria, ah meu Deus, mas ia assustar o pessoal, porque tipo, é o Shirohige, já faz assim. Aí ele rachou o chão, aí o pessoal já faz assim. Então, tipo, ia ter sido melhor e talvez o Ace tivesse vindo. Então, se ele conseguia rachar o chão antes pra separar ele dos outros piratas, por que ele não fez isso antes? Então, foi outra coisa que não fez o menor sentido pra mim. Como eu disse, eu fui pra essa cena com bastante esperança, porque eu tava a fim de chorar e ficar triste e não aconteceu, eu fiquei frustrada. E, cara, o Ace se matou, né? Ele não morreu, ele se matou. Porque, e não foi assim, tá, alguém foi lá, um dos fodões foi lá e xingou a honra do Shirohige. Mas não foi do tipo, um insulto específico, foi tipo alguém daqui da série te zoando. E aí ele virou pra trás e saiu correndo. Sabe, ele se matou praticamente. Ele não morreu, ele se matou. Aí falaram, ele morreu salvando o Luffy. É muito bonito, mas o Luffy só parou de correr e voltou pra trás por causa desse filho da mãe. Então, assim, eu não senti assim, foi um sacrifício. Mas o Luffy só parou de correr e deu ré porque ele parou de correr. E ele parou de correr por um motivo muito bobo. Parece que baixou o espírito da quinta série nele. Foi tipo assim, nananana, e aí ele voltou correndo. Eu não consegui ficar emocionada com aquilo. Eu fiquei tipo, não acredito que ele voltou correndo, cara. O que me chateou lá foi a reação do Luffy, porque, tipo, cara, o cara se ferrou em Perdão, se meteu no meio de uma guerra, acabei de esquecer o nome do lugar, mas onde o Ace ia ser executado. E aí, tipo, ele arriscou a vida, encurtou o tempo de vida dele, tomou uns 3 shots lá daquele malucão, do Ivan, e aí, tipo, aquilo aconteceu, foi muito frustrante, foi muito triste, porque era alguém que ele considerava muito, então aquela reação do Luffy que me deixou triste, porque, tipo, coitado do Luffy, cara. Mas ver o Ace voltar pra trás por um motivo tão bobo. Os companheiros dele morreram, o irmão dele se arriscou muito, muito mesmo. Com certeza a recompensa do Luffy tem que ir lá em cima agora. O Shirohige vai morrer. Eu não vi se ele tá vivo, se ele não tá, se ele vai morrer, se ele não vai. Mas eu, tipo assim, todo mundo deu a entender que o Shirohige vai ficar lá pra morrer. Porque ele ficou lá no meio do campo de batalha e mandou todo mundo embora. Então eu não acho que ele vai sair vivo dessa. Eu não cheguei nessa parte ainda.
Mas eu tô gravando esse vídeo porque eu fiquei extremamente frustrada. Porque o Ace voltou pra trás pra morrer depois de todo aquele bababá. Ficou 3 séculos pra chegar naquela plataforma de execução. E aí ele jogou tudo fora por causa de uma provocação da quinta série de um dos almirantes. Alguns piratas quiseram comprar isso, e eu entendo que algumas pessoas são cabeça quente, mas, mano, tipo assim, não fez muito, foi muito frustrante, foi muito frustrante. Então eu fiquei mais frustrado que qualquer outra coisa. Eu não fiquei triste, eu tava me apegando ao Ace pelos flashbacks, então eu tava tipo, eu gostei tanto desse personagem, eu queria ver ele sendo fodão e evoluindo. E aí, só que o jeito que ele morreu, o motivo dele ter morrido foi tão idiota, ele praticamente se suicidou. Então, cara, desceu um pouco no meu patamar, assim, no meu nível. Eu fiquei tipo, não gostei disso não. Ele se matou, ele literalmente se matou. Então, ao invés de sentir aquela dor, aquela tristeza, porque tipo, ele entrou na frente do Luffy, ele acabou de ter um momento. Quando ele teve aquele momento lindo com o Shirohige antes de sair correndo, eu fiquei tipo, ai, tão lindo. E eu sabia que tava chegando o momento, tá? Porque eu já tinha recebido spoiler. Eu sabia que dali ele não ia sair. Mas eu fiquei tipo, tão lindo. Independente do que acontecesse, vai ser tão lindo. E aí, tipo, cara, aconteceu aquilo, eu fiquei tipo, sério, senhoras e senhores? Sério? Então eu fiquei muito chateado, a morte do Ace acabou não me comovendo. Eu fiquei chateado pelo Shirohige e pelo Luffy, que os dois deram tudo de si. E aí eu senti a frustração deles. Eu tava frustrado, porque foi um negócio muito idiota. Então, cara, eu senti a frustração deles e aí eu fiquei chateada e triste por eles. Só que, pra mim, nada daquilo ali teve sentido. Foi tipo enrolação atrás de enrolação. Então, pra um arco que é tão bem falado, a morte ras do arco de um personagem que tava tomando tanta proximidade assim da gente, ser daquele jeito por uma provocação da quinta série que nem foi bem feita. Eu entendo que ele era cabeça quente, eu entendo que tipo é a honra de alguém que ele se importa muito, mas pra mim foi como se ele desconsiderasse todos os sacrifícios que rolaram até aí por ele. Porque se fosse pra ele fazer aquela merda, a pessoa não precisava nem ter passado pelo que passou. Porque, né, tipo, ele se matou, basicamente ele jogou a vida, que um monte de gente sacrificou vida, os feriu, pra dar pra ele, pra dar uma segunda chance pra ele. Então eu achei, sei lá, tipo, eu não gostei, definitivamente eu não gostei dessa parte. Tava muito legal, tava muito divertido, eu tava adorando, e aí a hora que rolou essa morte eu fiquei tipo, sério? Provavelmente também foi porque eu tava muito hypado por essa parte, então quando eu vou esperando mais, o meu olhar fica mais crítico. Mas eu definitivamente não achei uma morte tocante, como poderia, se ao invés dele voltar pra trás, o almirante. Gente, por que o almirante tava lá parado? Ele podia simplesmente ter saído correndo, aquele cara maluco da lava, ter saído correndo atrás deles e aí pulado em cima do Luffy, porque sim. E aí o Ace entrando na frente, eu ia ficar tipo, não, Ace! Eu ia ficar muito triste. Mas o fato do Ace ter parado, voltado pra trás, e aí o Luffy também voltou pra ficar, ficou lá junto com ele. E aí o Luffy foi botado em risco justamente porque o cara queria provocar mais e mais o Ace pro Ace fazer merda e morrer. Pra mim foi tipo, nossa, sabe? Pareceu uma vez que eu tava no ensino médio, tipo, um cara tava de boa lá e aí eu não sei o que ele fez, que ele sem querer trombou no outro e caiu o suco na roupa, aí o outro cara tacou o bagulho de suco na cara dele. Foi tipo assim, foi um negócio sem querer, cara, porque você estressou tanto. Mas foi aquele espírito de sou jovem nervoso e meus irmãos me dominam. Tipo, não fez muito sentido, não foi legal, não foi legal, não foi legal, não foi legal. Eu queria tanto, eu achei que eu sabia que ele ia ser apanhalado, sabia tudo isso aí. Só que eu achei que o cara ia querer atacar o Luffy e ele ia pular na frente do Luffy. Ia ser triste, eu ia chorar pacas. Não, ele comprou uma briga tomada pelo espírito da quinta série que vive dentro de todos nós e deu no que deu. Então eu tô só chateado, muito chateado. E aí, pessoas, o que vocês acharam dessa parte? Vocês separaram tudo isso? Vocês acham que foi nada a ver? Vocês se emocionaram bastante? Me conta aí o que levou vocês a se emocionar nessa parte, pra ver se eu processo um pouco. Eu acho que, não sei, eu só tô frustrada, porque eu tava gostando do personagem e ele morreu de uma maneira idiota. Então, o que vocês acharam disso? Não me matem por eu não ter curtido tanto a parte da morte dele. Mas eu acho que se tivessem trocado um pouquinho o que aconteceu, teria sido perfeito. E eu acho que é isso que me deixou tão infeliz sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não me matem. E até mais.